Recentemente nós lemos o mangá de Ashita no Joe, mangá escrito e ilustrado por volta de 1960 e pouco, o mangá mais antigo que a gente já teve a oportunidade de ler, e esse é de longe um dos mangás, uma das obras mais concatenadas, mais elogiadas de toda a mídia dos animes e mangás. Sempre que você for ver no YouTube, vai ter algum youtuber que, por mais que não fale muito sobre o Joe, no fundo ama a obra, tem como uma das favoritas, o Joe como um dos personagens favoritos. Isso acontece com bastante frequência, né? Porque Joe foi uma obra que muita gente diz que mudou a história dos mangás, e isso é de fato algo inegável. O que não é inegável para mim, no entanto, é o quão bem falam dessa obra. Joe, com certeza, é um mangá excelente, não é à toa, foi um mangá que eu me diverti muito lendo, mas ele trouxe uma série de pontos, características que foram tanto quanto decepcionantes. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mangás que, por mais que sejam bons, ou às vezes são ruins também, nos decepcionaram de alguma forma ou de outra. Bom, para começar a gente vai falar de 5 mangás nesse vídeo e um bônus. E o primeiro dessa lista vai ser Ashita no Joe. Pra deixar já avisado, vai ter spoilers, né? Então não tem como a gente falar... Quer dizer, tem, mas a gente quer falar do que decepcionou a gente, então em muitos mangás que a gente tá falando aqui vai ter spoiler. Então toma cuidado, né? Se você não leu, preferível não ver, então... Para tirar suas próprias conclusões antes de assistir a gente falando umas bananadas aqui. Bom, para começar, o ponto central que mais deixou a gente levemente incomodado com o Joe, na verdade não levemente, bastante incomodado, foi o Joe, o personagem, porque a gente achava que ele ia ser um cara que ia evoluir muito, porque no começo o Joe é um canalha, cara, um idiota, ele bate em todo mundo, ele é um otário e é impossível gostar desse cara no começo. Bom, a gente achava que o Joe ele ia ter uma evolução como pessoa bem grande, porque nos primeiros capítulos, né, o Joe é um idiota. O cara bate em todo mundo, ele é machista, ele se acha melhor que todos. E de fato, quando ele é preso, no arco lá que ele passa na prisão e tal, que ele conhece o Rikishi, ele evolui bastante, só que como lutador. Ele tem um amadurecimento, porque no começo ele não estava nem aí pro boxe, o Gunpei viu o potencial nele e queria mesmo que ele se tornasse um boxeador, só que ele não ligava pro esporte. E quando ele foi preso, o Gunpei foi mandando as cartinhas pra ele, ele foi começando a criar esse amor, né, pelo esporte, querendo se tornar um boxeador mesmo, querendo sentir essa emoção, o fogo dos lutadores. E de fato, com o passar do mangá, ele evolui muito, ele amadurece muito como lutador, né, conforme ele vai enfrentando mais oponentes, depois da morte do Rikishi, e ainda ele vai tendo um desenvolvimento muito sensacional, só que ele continua sendo esse mesmo canalha que ignora tudo que os outros falam, que é imprudente do primeiro até o penúltimo capítulo. Realmente, o Joe ele é um personagem que desde o começo até o final do mangá não respeita nenhum personagem além dos grandes boxeadores que realmente lutaram ou que trouxeram a chama da luta nele, né? Que no caso são o Rikishi, o Carlos Oliveira e o José Mendonça e mais alguns outros boxeadores aí que ele enfrentou. Porque de resto, cara, até o último capítulo ele tá batendo no Gunpei, ele tá maltratando o cara, tá ignorando ele, sendo imprudente e deixando de lado as ordens ou os conselhos do cara, e isso é um pouco triste, até porque a gente vê que tem muita gente que se importa com o Joe. Inclusive nos últimos capítulos a gente vê a declaração de amor da Yoko por ele, e de fato faz sentido ele ignorar isso, porque ele nunca se importou com isso, ninguém nunca amou ele de fato, mas ele não precisava ser tão escroto assim no mangá inteiro. Eu realmente esperava uma evolução dele como personagem. De fato, ele é um excelente personagem, como muita gente diz. Não acho que ele seja tão bom quanto todo mundo diz, mas ele de fato é um bom personagem, mas sem carisma nenhum. Outro ponto assim que a gente acha que incomoda em Joe, não só o Joe, mas os outros personagens ao redor dele, fora os boxeadores, nenhum outro personagem tem um desenvolvimento bom ou até que faça sentido, tipo a Yoko, por exemplo. Ela é uma personagem que eu acho muito jogada, sabe? No começo ela é a ajudante, namorada do Rikishi, e daí ela faz aquela doação pro Joe, e daí o Joe fica bravo com ela por nenhum motivo, começa a xingar ela, e depois ela continua aparecendo no mangá, mas não sei, parece que é um personagem que eu sinto muito que eu não sei de verdade por que ela tá ali, sabe? Ela até mexe os pauzinhos ali, é ela que traz Oliveira pra poder enfrentar o Joe, que é um dos maiores rivais dele, um dos melhores amigos do Joe também. Só que ela é uma personagem muito acelerada, que tem um desenvolvimento baixíssimo o mangá inteiro, ela mal aparece em cenas importantes de desenvolvimento dela.
E daí no final do nada ela se declara pro Joe, sabe? Fica muito esquisito. E não é só isso com a Yoko, vários personagens, tipo o Nishi, ele só simplesmente saiu do mundo do boxe depois que o Joe tava perdendo, tipo, ele tá lutando por ele ou pelo Joe? Depois que o Joe saiu ele desistiu? Ou sabe? O próprio Danbei, que eu esperava de fato um desenvolvimento muito bom entre a relação dele com o Joe, dos dois crescendo no mundo do boxe, os dois caras que estavam ferrados na vida e que cresceram até chegar no topo, no auge do mundo dos esportes, mas o Danbei continuou sendo um cara sem muito desenvolvimento, que até depois voltou a se envolver com a bebida, aquela coisa que ele tinha parado. Era muito legal ver aquelas cenas dele se esforçando, trabalhando até tarde na construção, para poder conseguir o dinheiro, para poder construir lá um ringue de boxe, mas depois o cara voltou a ser aquele bobão de sempre. Então, Joe é realmente um mangá que tem esse problema aí com o desenvolvimento mais preciso dos personagens. Essa eu não sei se é uma característica exclusiva do mangá, porque muita gente diz que a adaptação de Joe, principalmente a segunda temporada, é excepcionalmente melhor, e eu vejo que tem muitas cenas bônus que realmente não tiveram no anime, como por exemplo, que não tiveram no mangá, perdão, como por exemplo o Joe indo prestar respeito no funeral do Rikishi, ou o Joe tendo um diálogo assim com o José Mendonça, para os dois se preparando para lutar, várias outras coisas que não tiveram no mangá. Então talvez a adaptação em anime seja mais profunda e conserte esses problemas que a gente está falando. Por a gente não tem como ter certeza, a gente está falando do mangá, que foi a bela mídia que a gente deu. Outro dos problemas de Joe é que é um mangá extremamente maçante, em inúmeros capítulos, e tem muito diálogo inútil. Sério, durante todas as lutas, quando acontece alguma coisinha um pouco assim questionável, todo mundo da plateia começa a gritar, começa a xingar, falando que quer seu dinheiro de volta. Isso é uma coisa que tipo, até faz sentido acontecer de vez em quando, mas isso acontece em todas as lutas e é um fator que enrola muito a leitura, sabe? Não só essa questão do povo reclamar, mas os próprios figurantes de Joe, eles têm diálogos muito extensos e muito desnecessários mesmo, que faz com que a leitura do mangá seja bem prejudicada e bem mais devagarinho, sabe? Tudo bem que Joe é muito sobre isso, sobre a violência nas ruas, né? Sobre as pessoas, tipo, nossa, não é do jeito que eu quero, então já quero meu dinheiro de volta, vou matar você se você não faz o que eu quero. Só que, cara, fica muito repetitivo isso no mangá. Sério, às vezes parece que Joe é o mesmo desenvolvimento, tipo, o Joe vai enfrentar um lutador, daí ele conhece o lutador, daí ele vê que o cara é muito forte, ele fica, daí ele vai lá treinando e tal, o Danbei fala, não, você tá exagerando, daí o Joe manda ele calar a boca, bate nele, continuando lá treinando, pesado, exagerando e tal. Daí chega lá na hora da luta, vai enfrentar nos primeiros rounds, tá lá apanhando, a torcida gritando, daí ele vai dar um jeito, descobre a técnica do cara, derrota ele e daí isso repete umas 10 vezes no mangá e até acabar. É uma fórmula que eu até gosto, é muito gostoso de ler o boxe de Joe, sabe, ver ele crescendo no boxe é muito da hora. Quando ele vira o campeão do Pacífico, nossa, fiquei muito animado e tal, porque ele derrotou lá o coreano, e agora ele podia enfrentar lá o José Mendonça, tava pau a pau com o cara. Só que isso fica muito repetitivo, tipo, parece que é só o Joe crescendo, pra ele no final chegar lá cedo, você sabe o que é. Parece que o mangá inteiro é só... Ele tinha que passar por tudo isso pra poder chegar no final, sabe? Parece que é muito mais extenso que deveria, tipo, não sei, isso poderia acontecer nas primeiras lutas, talvez. Ou... enfim. Eu corto isso. Tipo, isso aqui é muito rápido. Vou fechar aqui de novo. E, de novo, Joe não é um mangá que a gente achou ruim, muito pelo contrário. O trabalho de arte é excelente, o desenvolvimento de alguns personagens, em especial os lutadores de boxe, como o Oliveira, o José Mendonça, o Rikishi e o próprio Joe, é muito bom. As lutas são sensacionais, o fator boxe também é muito bem explorado, e tem algumas cenas que são bem chocantes em Joe, que são realmente impressionantes, você fica com o coração até palpitando, de tão de surpresa que o autor te pega, como na morte do Rikishi, ou no próprio final do mangá, que por mais que, com todos os problemas que eu tava vendo na obra, quando eu tava lembrando deles, enquanto eu lia o último capítulo, quando eu vi a última cena, aquele painel final, foi um momento que realmente eu consegui deixar de lado, pelo menos por aquele momento, todos os problemas que eu vi em Joe, e apenas mostrar meu respeito pela obra, que é realmente muito incrível em vários momentos, uma obra para se remember forever.
próximo dessa lista é um mangá que a gente tem bastante carinho, só que ele é um mangá que é muito ruim às vezes. O Bakuman foi um dos mangás que a gente leu que a gente mais se divertiu no começo, só que o problema de Bakuman tá no meio. Bakuman é um dos mangás com os começos mais legais que a gente leu, porque quando a gente tava lendo, a gente se interessou muito por causa da arte. Tipo, olha essas artes coloridas, cara, é lindo demais. É da mesma dupla que fez Death Note, né? Então um artista que já tem um calibre muito grande fazendo as artes de Death Note. Fora Agora que tá, tipo, é muito interessante, porque um cara ele se concentra totalmente na escrita e o outro totalmente na arte, né? Tem muitos mangás que a gente vê aí, como por exemplo o Shoujin X, do autor de Tokyo Ghoul, que é realmente impressionante ver o quanto o cara ele consegue se esforçar na arte e na história ao mesmo tempo. Mas ter um cara específico para a história e o outro específico para a arte faz com que esses trabalhos tenham muita mais qualidade do que poderiam ter. O próprio Joe, que a gente acabou de falar, é um cara que faz a história e outro cara que faz a arte. Então... Mas Bakuman começa com o protagonista, né, que a gente carinhosamente apelida ele de Bakuman, porque a gente não lembra o nome dele. E o amigo dele, que a gente também lembra o nome, a gente não lembra o nome de ninguém. Bakufriend. Bakufriend. E daí, basicamente conta a história, né, que ele tinha o tio dele, que o tio era mangaka, e ele fez esse mangazinho aí, bem feio. Mas daí o tio dele falava pra ele poder virar desenhista, não sei o que, treinar o desenho e tal. Só que ele nunca falou pra ele poder ser mangaka, sabe? Daí o Bakuman, a gente vai chamar ele assim a partir de agora no vídeo, foi lá, tava treinando desenho e tal, ele não tava muito... Nunca tinha planejado muito virar desenhista e tal. Acho que ele queria virar trabalhador de escritório mesmo, assim, esses trabalhos chatos, um The Office da vida. Daí o Bakufriend tava lá passando e viu no caderno dele os esboços que ele fez da menininha que ele gostava. A Bakugirl. Daí ele foi e viu, mano, esse cara desenha bem, velho. Eu não sei desenhar, mas eu sei escrever uma boa história, eu quero escrever mangá. Vou formar uma dupla com esse cara pra gente criar um mangazão de sucesso e virar mangakas incríveis. E essa é basicamente a história da trajetória, né? Tipo uma autobiografia desses dois autores até eles se formarem, quer dizer, até eles criarem o nosso amado Death Note, que é um dos nossos animes favoritos até hoje. O começo de Bakuman é extremamente divertido porque, em especial, a tradução, a Scan que tava fazendo o mangá, deixou tudo muito engraçado, com umas legendas muito boas, diálogos fenomenais. E é muito bacana, cara, você vê o começo dessa jornada, bem shonenzão mesmo, só que no estilo mangá, os caras se juntando pra formar o mangá, eles tentando entrar pra Jump, os caras criando esboços, pensando em ideias, trocando argumentos, trocando informações, mostrando um pouco de cada mundo, tipo, olha um pouco do desenho, olha como é bacana desenhar, olha como eu desenho, olha como é o meu processo de criar histórias e tudo mais. E a arte tava bem bacana, o mangá tava muito divertido, mas o problema é, depois de uns 20, 30 capítulos, o mangá começa a ficar muito enjoativo, porque introduz uma série de personagens que também são mangakas, e os autores eles fazem questão de desenvolver cada um dos mangás. Sério, tipo, os autores de Bakuman, pelo menos os personagens aí na história, não criaram só um mangá que seria meio que a representação do Death Note. Não, eles fizeram vários outros, pelo menos uns 5 aí, sabe? E os autores fizeram questão de mostrar e desenvolver cada um desses mangás. E de fato, é interessante ver o fator making off, o fator do mangá, ele ganhando visibilidade na revista da Jump, e essa questão de ser cancelado e tudo mais. Mas eu acho que não precisava desenvolver todos os mangás dos protagonistas, inclusive os outros mangás dos outros personagens. Isso faz com que a história fique muito enrolada e também seja um aprofundamento raso, né? Porque não faz sentido inserir uma história dentro de uma história e desenvolver essa história. Isso não faz o menor sentido, cara. Tipo, tá que tem alguns mangás, por exemplo, o mangá do tio do Bakuman, né? Ele é bacana, tipo, não mostra a história dele, mas é interessante você saber que tem um mangá naquele mundo, exclusivo daquele mundo, que não existe pra gente, sabe? É só de lá. Ou existe? Não existe. Não tem até os bonequinhos, mas é só tipo o bonequinho do mangá Bakuman. Isso. Sabe? Então é curioso ver isso de fato, mas não precisa desenvolver isso. Se quiser só mostrar, não tem problema. E desenvolver um ou outro mangá deles também não tem problema. Mas os caras fizeram questão de desenvolver todos esses mangás e mostrar uma enxurrada, enfiar um monte de personagens na história. Tem alguns extremamente carismáticos, como... eu não lembro o nome de nenhum, então vou colocar ele. O Nizuma Eiji, esse eu lembro o nome dele. Ele é o melhor personagem, esse cara é muito engraçado, o cara que faz o mangá do Corvo e tal.
Mas de novo, cara, mostrar o mangá do Corvo e tal, tem até uma votação que eu lembro que a gente tava vendo os capítulos. Daí do nada apareceu votação de qual que era o mangá favorito dos leitores. Do mangá de Bakuman. Um mangá que é autobiografia, que eu tô lendo agora, e provavelmente a melhor autobiografia que eu já li, até porque eu vi poucas, é o mangá Blank Canvas, My So-Called Artist Journey, esse é o nome. Que conta a história da artista, né, que eu fugi o nome agora, mas conta a trajetória dela entrando no mundo do desenho e virando uma mangaka, que escreveu vários mangás. Ela é autora do Princess Jellyfish, se você conhece. E daí esse mangá conta a história dela, toda a trajetória que ela fez, até a vida adulta e até ela escrever esse mangá. E é muito interessante porque realmente tem um pouco do desenvolvimento de cada personagem e tudo mais, só que é uma história mesmo sobre a visão da autora dela e como ela se arrepende das coisas que ela deixou de fazer na infância. É basicamente sobre uma autora falando, reconhecendo os erros dela como mangaka que ela teve na jornada dela. E é um mangá bem curtinho, tipo, quando ela tá escrevendo lá, desenhando um novo mangá, só é citado não, tipo, agora tô fazendo mangá X, sabe? Daí, tanto que nem mostra qualquer, eu ia pesquisar, sabe? Que mangá que é esse e tal. E é bem legal, mostra o mangá de várias outras pessoas e tal, alguns caras que ela conheceu por aí. E desenvolve isso, mas não é um negócio assim, trabalhando, criando praticamente uma história por cima disso. É realmente a história dela, basicamente, com alguns elementos mangás e tal, mas basicamente do mesmo jeito que ela viveu, sabe? Não tem enrolação, não tem frufru. É uma história bem legal, recomendo. Mas um aprofundamento da personagem mesmo e mostrando a trajetória do que é escrever o mangá. E não de como, do que são os mangás que ela está escrevendo, né? Fora que também é uma obra bem mais curtinha, então não deve ter tantos os problemas que ela tem. Outra característica muito boa de Bakuman, agora falando um pouquinho melhor, é o final da obra, cara. O final de Bakuman é excelente e foi bem no finalzinho que eles resolveram colocar lá a questão do Death Note mesmo, que eles fizeram um mangá bem bacana, não exatamente Death Note, mas sim simbolizando Death Note, algo bem parecido, do cara do bem e o cara do mal, os dois tendo uma batalha psicológica e tal. E é muito bacana eles comentando que no final de Bakuman eles encerram o mangá deles, que seria a representação da Death Note, por volta de 50 capítulos, fechando a história basiquinha mesmo, que era o que eles realmente queriam, que eles não queriam estender a obra, que é como se eles estivessem fazendo uma alusão ao que eles queriam que tivesse acontecido com o Death Note. Porque muita gente já deve ter ouvido a história sobre Death Note, que depois que o L morreu, era pra história acabar, com a vitória do Kira. Só que a Jump forçou os caras, né, segundo a história, os autores a continuarem a história, porque tava vendendo muito. Por mais alguns capítulos, porque tava vendendo muito. Inclusive Death Note é um dos mangás e animes de maior sucesso de todos. Então você vê eles colocando isso, que de fato eles realmente queriam ter acabado a obra mais cedo, daquele jeito bem bacana, criando um mangá e tal, e ainda mostrando o desenrolar da história dos personagens, com o Bakuman se casando com a Bakugirl, ou o Bakufriend se casando lá com a menininha e tal, e mostrando o fim da jornada deles como mangaka e inclusive a continuidade, que eles vão continuar seguindo, mostrando a questão da dubladora lá, da dublagem da menina. É super bacana, mas cara, o que eles falaram que eles queriam ter feito, eles não fizeram com o Bakuman. Parece que tipo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Death Note, só com o Bakuman, que eles estenderam a obra muito mais do que ela precisava. Fica muito enjoativo, tem capítulos que são extremamente nebulosos, eu nem lembro da maior parte das coisas, eu só sei que foi chato, maçante, e um dos mangás que eu mais me diverti no começo, um dos melhores finais que eu já vi, fica como um mangá que eu considero mais ruim do que bom quase. Bom, de qualquer jeito, Bakuman ainda é um mangá que a gente tem bastante carinho. Mas o próximo da lista é um mangá que a gente realmente considera muito bom. Tem momentos ótimos, é um ótimo mistério, mas que também tem esse problema de um pouco de extensão, mas principalmente uma viajada que o autor deu, que é o 20th Century Boys. Do Naoki Urasawa, escritor de Monster, Pluto e uma série de mangás que você deve conhecer. O nosso problema que a gente viu com o 20th Century Boys é que mesmo a gente tendo visto antes de praticamente qualquer obra do Naoki, eu tinha visto Pluto antes, basicamente só esse, mas 20th Century Boys foi uma das primeiras obras que a gente viu do Naoki, a gente sentiu que era basicamente um Monster, só que estendido. Mesmo não tendo visto Monster, a gente já sabia da proposta, né? E 20th Century Boys é basicamente isso, só que com algumas pequenas mudanças. E o problema são exatamente o tanto de elementos que o Naoki ele tenta trabalhar na obra, só que não trabalha tão bem todos eles. 20th Century Boys é um excelente mangá de mistério e tem talvez a melhor proposta que eu já vi nos mangás, né? Essa coisa do amigo de infância que eles não lembram quem é, voltando e trabalhando lá os planos que eles tinham para destruir, para dominar o mundo.
e realmente colocando isso em prática. É muito interessante. E quando a obra foca no mistério, no desenvolvimento do Friend e nos personagens tentando descobrir quem que é, mostrando aquela cena lá em que todo mundo se reuniu lá no jantar e que todo mundo fechou os olhos e só o professor viu quem que era o tal Friend. É muito bacana. E tem várias cenas de mistério excelentes. A arte do Naoki é muito bacana, a quadrinização, o ritmo é muito bacana. Mas o autor ele coloca muitos elementos que não fazem tanto sentido para a obra, ao meu ver. Por exemplo, a questão da ficção, que ele coloca bastante, aqueles mundos lá de holograma, um monte de coisas meio nebulosas, meio dispersas ali no mangá. O final da obra também ficou meio rushado demais, você poderia ter desenvolvido mais a questão do Friend, quando os amigos lá, eles vão para aquela batalha final no ano novo lá, na virada do milênio, né? E vários deles aparentemente morrem. É meio estranho você ver todos eles ressuscitando depois. O Kenji até faz sentido, né? Mas é um pouco estranho você ver isso na obra, porque a gente esperava algo mais realista, mais pé no chão mesmo, sabe? E ver o autor colocando tantos elementos meio dispersos e desenvolvendo uma série de outros personagens que não eram tão importantes, faz a obra perder um pouco do ritmo, do foco dela e focar em coisas que não são tão interessantes. Claro que, tipo, chutando, atirando para vários lados, o Naoki acerta de vez em quando, tem muitas cenas bacanas, tipo a questão do tapa lá, que eu achei bem bacana, mas no geral, Transcendent Boys é um mangá bastante disperso. Cara, se você for ver, Transcendent Boys é um mangá que tem muita coisa, cara. Tem boliche, tem vidente, tem pandemia, tem holograma, tem gangue dos gays, tem rock, tem música da liberdade, tem time skip, cara, é muita coisa. E daí acaba que é um mangá que é muito bom, só que ele tem tanto elemento e o autor não trabalha muito bem todos e acaba ficando muito confuso, cara. E a coisa que mais me incomoda, que nem ele falou, é o tanto de personagem que morre e depois volta. O Kenji, cara, ele morreu, só que depois o autor só vem com a desculpa de não mostrou ele morrer, não mostrou o cadáver dele, então ele pode estar vivo. Daí do nada o cara parece igual o Joe Yabuki. Pra pensar, até um pouco estranho, porque a gente não chegou a falar, mas em Bakuman, o mangá favorito do Bakuman, né, o protagonista, é Ashita no Joe. E isso é não poucas vezes falado no mangá. Sim, é bastante reforçado. Em Transcendent Boys, o Kenji ele volta como o Joe Yabuki na história, né? Eu acho que tem aquela relação assim, não sei. No geral, claro, igual os anteriores que a gente falou, Transcendent Boys é uma obra excelente, a gente guarda bastante carinho, com excelentes picos na história, na narrativa, um mistério de primeira classe. Eu tenho certeza que se você ler, você vai amar, se você nunca viu antes, ou se você viu, tenho quase certeza que você vai adorar, que é um dos mangás mais elogiados de todos os tempos. Mas é isso, cara, tem uma série de probleminhas que incomodou realmente a gente e que quando a gente foi ver Monster não tinha nada disso, cara. Monster é um foco perfeito ali no mistério, no desenvolvimento dos personagens, nos dramas do tema, e os outros personagens que são inseridos na história são muito bem inseridos. Até aqueles que são mais curtos, mais rápidos, que aparecem um pouco, eles têm um papel perfeito ali na história. Enquanto em Transcendent Boys, isso não parece ser tão bem colocado, né? Com o próximo mangá da lista, a gente vai estar falando de Kokou no Hito, também conhecido como The Climber. Conta a história de Katou Buntaro, um escalador que existiu na vida real, que era conhecido como o escalador imortal. A dinâmica e a proposta da história é muito boa, o desenvolvimento do protagonista é muito bom, a arte do mangá é uma das melhores que você vai encontrar por aí, especialmente quando fala de metáfora, quando o autor ele trabalha as metáforas ou aquelas confusões lá visuais, em que ele representa sensações ou momentos simples do dia a dia que são conhecidos, e ele faz uma loucura visual que é bem interessante. Mas nosso maior problema em Kokou no Hito, eu li primeiro, falei pro meu irmão ler, quando ele leu ele viu os mesmos problemas que eu, que é que fora Buntaro, nenhum outro personagem nessa história presta, sério, todos são realmente insuportáveis e quando tem algum desenvolvimento bacana, o autor logo em seguida na história ele acaba com o carisma ou com o desenvolvimento desse personagem. Alguns fazem sentido, outros são um tanto quanto desnecessários, mas Kokou no Hito não é uma história que você vai lembrar tanto pelos personagens, pelo menos na minha visão. Eu acho que uma das coisas que mais me faz gostar de alguma obra é uma obra que tem carisma não só pela história, mas também pelos personagens. Bacana, por exemplo, uma história que tem 15 personagens que são desenvolvidos em tipo 10 episódios. E ainda assim, cara, você consegue gostar muito fácil de cada um dos personagens. O Isaac, a Miri, eles nem têm um desenvolvimento direito, só que você gosta tanto dos personagens. E Kokou no Hito simplesmente não tem isso. O Buntaro é o personagem mais bem desenvolvido, ele é um personagem muito bom.
Principalmente quando se trata dessa questão das montanhas, ele é o único que valoriza de verdade a escalada das montanhas. Os outros que estavam com preguiça de subir, tinham outras motivações, sempre acabavam se perdendo no caminho. E o Boutaro, ele é o cara que segue firme e ele é o cara que tem sucesso por causa disso, né? Não à toa ele consegue escalar a K2, a montanha mais difícil de ser escalada do mundo. Quer dizer, o Alpe, mais difícil de ser escalado do mundo. Mas, sério, é difícil você gostar de qualquer personagem, cara. Até o Boutaro, ele é meio chatinho às vezes, um cara muito quietão, não tem tanto carisma assim. E os outros personagens, cara, eles são todos, literalmente, obstáculos pro Boutaro pra ele poder alcançar o objetivo final dele, de virar esse escalador, né? Esse alpinista tão bom como ele é. Cocô no Hito foi um mangá que eu de fato li há bastante tempo, então acho que uma releitura seria uma grande oportunidade para ver se a obra realmente tem todos os problemas que a gente está falando, mas na minha memória isso foram coisas que me incomodaram e que me impediram de achar o mangá excelente, ou pelo menos um dos melhores de todos, como a maioria da galera fala. Ok. O vídeo sobre os mangás que mais nos decepcionaram, mas a gente falou muito bem de cada um desses mangás, né? Bakuman, que a gente gosta muito, o Joe, que tem um trabalho muito bom do Joe, Cocô no Hito, né? Também um trabalho muito bom do Boutaro, da arte, não sei o que, Tradição Boys, um ótimo mistério. Só que agora a gente vai falar do mangá que a gente queria muito ver, que a gente achou que ia ser muito bom, muito divertido, e é ruim pra caramba, cara. Dandadan é um dos mangás mais aclamados pelos jovens hoje em dia, um dos shounens atuais mais famigerados pelo povão. E cara, Dandadan é um mangá que a gente foi ler, achando que ia ser tipo um Soul Eater da vida, sabe? Uma bizarrice, super divertida e tal. Aliens, cara, a proposta é bem legal, né? O cara que acredita em aliens, e outro que acredita em espíritos, fantasmas e tal, e eles tentando provar o contrário. E eles descobrindo que os dois existem e tal, passando por situações assim, malucas, uma coisa mais bizarra que a outra, mas é um mangá que é muito chato. Dandadan é aquela mesmice ao longo do mangá inteiro, em que foca só em desenvolver o bichão lá da semana, o vilãozão lá da semana e tal, e vai desenvolvendo um arquinho. Os personagens eles são realmente bem rasos, o romance entre o protagonista e a menina é um tanto quanto simplório e já conhecido. O mangá ele foca mesmo em colocar algumas coisas um tanto quanto absurdas e chamativas pra realmente estar prendendo a atenção da molecada e a galera continuar comprando e lendo. Dandadan foi um mangá que à primeira vista, diferente do que parece, me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante do primeiro volume, mas quanto mais eu fui lendo, mais eu vi que era aquela mesma coisa. E o trabalho de arte é bem bacana, só que ele fica tão enjoativo, cara. Tipo, muita gente fala muito bem da arte de Dandadan, de fato é muito bom, sabe? Mas chega em enjoar, cara, os personagens sempre nas mesmas poses, sempre fazendo aqueles mesmos movimentos e tal. A história não chama muita atenção, cara, não cativa muito. Eu sei que essa não é a proposta de Dandadan não é pra ser um mangá mais bem escrito, tudo, sabe? Mas mesmo como shonen me incomodou bastante, cara, eu não consegui me divertir lendo. O anime eu nem me empolguei pra ver, porque só no anúncio do mangá foi que a gente tem que dropar mesmo, porque senão deu. Não tô falando pra você fugir de Dandadan, se afastar, pode ler se você quiser. É um mangá que muita gente se diverte, então talvez você se divirta. Mas a gente se incomodou mesmo por ser tão cringe pra gente, né? Esse negócio de tentar chamar o máximo de atenção possível com elementos tão já utilizados várias vezes em outros mangás. Tipo esse negócio da vó da menina lá ter 80 anos e parecer que tem 20, sabe? Bem zoado. E como mangá bônus que o meu irmão falou no vídeo, foi um mangá que só eu li, que eu falei, recomendei que ele não lesse. De fato, se ele quiser ler, ele pode, mas ele não quis. Que é Uzumaki. Eu sei, você pode me xingar nos comentários, é um clássico, todo mundo fala, mas eu detesto. Uzumaki conta a história dessa menina aí, que tem um namorado, e que de repente começa a acontecer umas coisas estranhas na cidade dela, que o pai do moleque aí, ele começa a ficar viciado nas espirais, né? Uma dinâmica, uma proposta bem interessante, bem única, né? A loucura dessas espirais, dessas figuras aí meio maluconas, que são tanto quanto fascinantes, por mais que a gente não saiba muito bem o porquê. Então começa a acontecer os mistérios, inclusive os 2 primeiros capítulos do mangá são muito bons, sabe? Mostrando essa introdução aí das espirais, você fica bem curioso para saber quais vão ser as próximas peripécias aí que vão acontecer nessa cidade, né? Essas coisas malucas aí que a gente não tem a menor ideia. Mas cara, o mangá ele é uma enrolação, uma repetição diabólica, cara. É difícil de tancar esse mangá mesmo. Porque o Jujutsu ele usa espiral, mas ele suga as espirais até a última gota, cara. Tem coisas que nem faz sentido que ele escreve. Tipo, o Uzumaki vira de fato um mangá episódico, mostrando a espiral da semana aí pra gente ver qual que é a dela, né?
Só que, cara, tem uns capítulos que eu lembro. Um, por exemplo, é um que a menina, né, protagonista, junto com o irmão dela e uns amiguinhos aí do irmão dela, e eles estão subindo um farol, sabe? Eles vão subir no farol lá e, tipo, você pode até ficar, pô, é espiral aí de subir o farol, até fiquei interessado nisso. Mas, cara, nem é isso que é tratado em questão, né? O grande choque, né? O grande terror do capítulo é que a bola lá do farol tinha uma espiral desenhada nela, sabe? Tem uns negócios que são tão viajados, tão nada a ver. Tem um capítulo especial de Uzumaki que, tipo, mostra uma espiral, um mosquito andando em espiral. Tem outro que é do palhaço que ele sai lá, tipo, aquelas caixas lá, surpresa que o palhaço quando você abre, ele sai pulando na mola. Daí, tipo, o lance é a espiral da mola. Sei lá, cara, esse mangá não foi feito pra mim mesmo. Se você gosta de um horror bem escrachadão, bem zoado, que é só pra sugar até a última gota da proposta dinâmica interessante que eles pegam, o Uzumaki é um mangá que eu tenho certeza que você vai gostar. O trabalho de arte em vários momentos é bem bacana, mas no geral foi uma história que eu detestei, em especial pelo final, que é talvez o pior final que eu já vi, cara. É uma coisa, é um delírio, de fato, um delírio pra mim. Junji Ito, nunca mais. Você pode até gostar dele, ele é um cara bem bacana, bem fofinho, mas eu nunca mais vou ver nenhuma história dele, até porque se é a melhor dele, né, mais elogiada, foi isso, as outras acho que não vale a pena conferir. E, não ironicamente, todas as adaptações dos mangás do Junji Ito são mal faladas. Eu sei que tem a questão da animação, do traço dele, que é realmente difícil de ser reproduzido e não cola, mas, cara, não sei, mano, não é pra mim mesmo. Então, gente, esse aqui foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você se decepcionou com o vídeo, essa foi a ideia, então parabéns. A gente também tá pensando em gravar um vídeo de 5 animes que nos decepcionaram, né? Até porque esse ano a gente assistiu alguns que a gente sentiu isso, ultimamente a gente tem sentido isso com alguns animes. Então a gente achou que tem até mais material pra gente falar, né? Até porque 4 dos que a gente falou aqui a gente deu, tipo, nota 8, sabe? A gente gosta desses 4. Então, se vocês quiserem mesmo, a gente pode gravar um de anime, que daí a gente vai falar mal mesmo dos animes. Então, de qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.